Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. DEVA 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. Ele foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base 100, a Devan é a gestora, títulos e valores imobiliários, é para investidores em geral, e ele tem uma altíssima liquidez, negociando em média 3 milhões e 400 mil por dia. Tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 1,34% e ele conta com quase 14 milhões de cotas, 13 milhões e 900. Atualmente ele está sendo negociado com bastante desconto a um PVP de 0,83. Isso significa 17% de desconto. Ou seja, ele tem 1 bilhão e 400 milhões de patrimônio, só que o mercado está aceitando pagar apenas 1 bilhão e 167 milhões. Então note que ele é um fundo de base 100, a cota vale 101,20 e o mercado está aceitando pagar ali 83,99. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta com mais de 126 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, 83,99, teve como mínimo 83,75 e máxima de 104,82. Ou seja, no último ano, o fundo está muito mais perto das mínimas do que das máximas, né? Eu vou traçar aqui a linha dos R$100 e vou tecer um comentário a respeito de como que costuma se comportar o investidor. É um momento de incerteza? Sim, é um momento de incerteza. Mas, quando esse fundo veio ao mercado lá em novembro de 2020, esse fundo chegou a ser negociado por R$154, acima de R$140, durante um bom período, entre R$115 e R$120. Então, em certos momentos eufóricos, aceitaram pagar caríssimo pelo fundo. Agora o fundo está, na minha opinião, no melhor ponto de entrada dele. Ele está sendo negociado aí, ó, abaixo do seu valor patrimonial. Só que aqui as pessoas achavam o tal de foguete no terré. Eu nem sei porque eles ficavam com essa ideia para fundo imobiliário. Não é normal que o fundo imobiliário cresça indefinidamente, ainda mais um fundo de papel. Fundos de tijolos ter crescimento é normal porque eles vão tendo recomposição, os bons, né? Por causa da inflação e tal, e eles tendem a crescer mesmo. Agora, o fundo de papel, ele vale o valor dele, ele não tem recomposição da inflação, porque ele entrega a inflação. Então, não é normal ele ser negociado acima. Nesse período, as pessoas achavam um bom fundo, e aqui, as pessoas acham que será que o fundo vai falir, que o fundo parou de prestar? Eu não entendo, né? Enfim, depois de um período, o fundo dá uma arrefecida. Lógico, a gente vai ver no gráfico já, porque ele diminuiu os dividendos que ele estava entregando. Nesse período aqui, ele sofreu bastante um disparo do IGPM durante o período que teve, tá? O fundo começa a arrefecer, fica um bom período lateralizado ali na faixa de R$100. E aí, nesse ano de 2022, aqui em abril, ocorreu o fato que eu chamo fofoquinha HCTR. Entre aspas, tá? Especialistas de uma grande casa renomada do mercado aí, fez uma fofoquinha a respeito do HCTR. E como a gestora, e tem um outro também canal que eu até parei de seguir, hoje eu não vejo mais nenhuma informação sobre ele, começou a fazer vídeos denegrindo, né? Falando muito mal do HCTR, e querendo ou não, o DEVA, Versailles, eles são meio que são do mesmo grupo financeiro. Só que assim, as informações que falaram, na minha opinião, foram informações assim sem muita fundamentação. Foi só disse, não disse e tal, tanto que o fundo vem continuando normalmente, sabe? Então, por causa disso, na época, houve uma queda gigantesca no HCTR, saindo de mais ou menos 120 para 100, 90 e poucos reais. Com isso ele puxou todos os fundos. Olha esse pico de queda aqui. Depois disso, o fundo meio que volta à normalidade, volta a patamares de mais ou menos R$100. E agora, recentemente, com o arrefecimento da inflação, inclusive inflação negativa, né, deflação, o fundo está nesses números históricos incríveis. Inclusive, novamente, eu volto a falar. Eu não sou cotista desse fundo, não pretendo ser, mas, na minha opinião, está sendo o melhor ponto de entrada no fundo. Ele não perdeu os seus fundamentos. E agora está com excelente desconto, né, para quem quiser se posicionar. Então, na minha opinião, né, é uma grande oportunidade, mas isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, deixa o like, comenta e compartilhe e diz para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os segmentos internos? Você é cotista desse fundo? Na minha opinião, ele é um excelente fundo, tá? Na época, eu acabei optando por investir no HCTR, que para mim ele tem um pouquinho mais de risco e tinha um retorno melhor, então eu acabei optando. Mas o DEVA, seguramente, assim, de um fundo arriscado, é um excelente fundo aí para você se posicionar.
Novamente, eu não tenho fundo no meu portfólio, mas o fato de eu não ter não significa que eu não considere um fundo bom. E ser um fundo bom não significa que o fundo não tenha riscos, tá? Cuidado com isso. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos até o final do ano. Será que vocês conseguem nos ajudar nessa meta? Será que pode ser o nosso presente de Natal e Ano Novo? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se você gosta do nosso canal e quer nos apoiar, torne-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor acessível, um valor simbólico. Acho que não é pesado para vocês, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram, que é um grupo de discussão bem interessante. E lá no grupo do Telegram, tudo eu posto antecipadamente. Eles sabem com uma semana o que a gente comprou para a carteira do canal, sabe quais os vídeos que vão sair, tudo antecipado, tá? E também vocês têm direito a pedir vídeos com preferência. Além disso, nós temos o objetivo de tirar uma certificação. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado. Quer nos ajudar a tirar essa certificação CEA? Faça uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Nesse slide aqui, a gente vê as entregas do fundo, né? Então, atualmente, o fundo está entregando ali, em 2020, aquilo que eu falei, ó, ele entregou R$ 2,50, R$ 2,50, R$ 2. E essas entregas chamaram bastante atenção. Depois ele caiu, entre aspas, para a normalidade, de mais ou menos R$ 1,50. Durante o ano de 2022 caiu um pouquinho mais, para mais ou menos R$ 1,30, R$ 1,40, R$ 1. E aí, as duas últimos anúncios foram anúncios mais baixos, né? Na faixa de 56 centavos. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu no mês 7 desse corrente ano. Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê com mais exatidão as entregas, né? Então, 1,35, 1,25, 1,18, 1,30, 1,40, 1,60, 1,40. E agora, recentemente, 1,25, R$ 1,55, 56. Dia 8 de novembro, pagou no dia 16 de novembro, 56 centavos. Na época, a cotação, R$ 90, o que indicava um yield de 0,62. Atualmente, o yield está em 0,67, porque a cotação caiu mais. No acumulado, que para mim é o que mais vale, nos últimos 12 meses, quem comprou esse fundo teve uma receita aí, um rendimento de mais ou menos 17%. Então isso aí para mim já é o suficiente. Essa diferença na renda aqui é normal. Então fundos imobiliários são ativos de renda variável. Se a renda é variável, ela vai mudar mesmo. Ela vai ser 50 centavos, R$ 1,00, R$ 1,50. É normal que haja oscilação na renda. E também por causa disso a cotação também tende a ter oscilação aí. Na minha opinião, é mais do que normal e, na minha opinião, é um yield aceitável e condizente pelo risco-retorno que esse fundo entrega. Vamos à frente aí. Nesse slide, a gente vê inúmeros institucionais com posição no fundo, com destaque negativo para o Iridium, que hoje tem quase mais de 11% das cotas do fundo. Esse alto percentual, na minha opinião, é algo negativo, porque o Iridium aí acaba dominando o fundo, né? O BCRI também tem 1,8% das cotas do fundo. O IRIM, que é o irmão mais novo do Iridium, com mais 0,76, e muitos outros institucionais têm posição no fundo aí, né? Vamos à frente aí. Antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a vocês que atendem o chamado. Obrigado de coração. O link do canal vai estar no comentário fixado. Os nossos canais Amudicas, Amufiagro e Amuinvest estão presentes em outras plataformas: Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, fala lá, ó, vim pelo canal Amuinvest, pelo canal Amufiagro. Comenta isso para nós, que é muito importante, tá? Para o crescimento lá nessas outras plataformas. Obrigado a todos vocês que atendem, tá? Continuando, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. A gestora vem falar para a gente, ó, o DEVA distribuiu quase 8 milhões, referente aos rendimentos de outubro, 56 centavos. Aí ele fala, os rendimentos apurados nos meses de setembro e outubro referem-se basicamente à parcela pré-fixada da carteira destacada na linha de juros. A parcela pós-fixada, correção monetária, foi praticamente zerada por causa da deflação no período. Ó, os índices utilizados... Presta bastante atenção nisso aqui, que você já começa a saber se o fundo tende a sair desse momento de entregas mais baixas. Ó, os índices utilizados para cálculo foram os meses de outubro, foram apurados em agosto e setembro. Então, menos 0,36, menos 0,29. Devido à proteção de 0,99% dos ativos, a parcela pós-fixada foi praticamente zerada no cálculo. No relatório divulgado no último mês, tem essa dinâmica aí explicando. Aí ele fala, ó, acima das expectativas de mercado, o IPCA de outubro avançou para 0,59 positivo. Ou seja, no próximo mês já deve pegar parte dessa parcela aqui positiva.
Então já deve começar a entregar melhor. Aí ele fala, encerrando a sequência de 3 meses com índice negativo. Do ponto de vista dos rendimentos, é possível afirmar que, mesmo observando a defasagem dos indicadores, a remuneração dos ativos, o principal momento de redução do montante, já passou essa redução. Nos próximos meses, voltará a contar com a correção positiva. Na parcela pós-fixada também, retornando seu patamar normal. Ó, para o próximo mês, serão considerados indicadores de menos 0,29 e 0,59. Ou seja, já não vai ser esse valor. Chutando, tá? Porque pode ser totalmente diferente disso. Ele deve entregar talvez 60, 70, 80 centavos já nos próximos meses, tá? E para janeiro já deve ser algo bem mais positivo, porque provavelmente esse mês nosso de novembro deve ter inflação novamente, né? E aí lá em janeiro isso deve refletir positivamente melhor ainda. Aí ele fala que ficou para trás a deflação. No comparativo abaixo é possível visualizar que os demais meses tiveram variação positiva. Vamos ver aqui na frente o próximo slide, tá? Então aqui ele está mostrando exatamente essa questão aí da deflação. E aquilo que eu falei lá no início do vídeo, ó. Durante o período, compraram com ágio. E agora, na minha opinião, o melhor momento, ó, deságio, provocado pelo período de deflação. Então a cotação está abaixo do valor de mercado, né? Podendo ser aí, então, um excelente ponto de entrada no fundo. Os investidores aí continuam crescendo, ó. Hoje já é 126 mil, né? É algo bem, bem positivo. Não vou tecer maiores comentários, mas note, durante um bom período, o fundo era negociado acima do VP, né? E agora você tendo a oportunidade de entrar no fundo mais barato do que o VP, né? Eu acho que é excelente. E eles ainda reforçam aqui, ó, com o compromisso que tem com os investidores, o fundo afirma que não serão realizadas novas emissões com os preços abaixo do valor patrimonial. Ou seja, mais um ponto também, que enquanto esse fundo estiver com essa defasagem, eles não vão fazer chamada de subscrição para crescer o fundo, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo. Pela pressa, eu acabei não trazendo as taxas cobradas pela Devante. Mas ele é um dos fundos que tem uma taxa, entre aspas, careira, abusiva, não é muito ajustada. Eles têm taxa de performance de 100% do CDI, algo que eu não gosto. Vamos ver na prática o que essas taxas representam aí para o fundo. Em outubro, o fundo teve como receitas aí, ó, 10 milhões e 200, sendo que 8 milhões vieram dos juros e a correção monetária foi negativa. Se a gente observar outros meses, ó, o fundo chegou a receitar 15 milhões aí, ó, 5 milhões da correção monetária. Já chegou a ser em outros meses, ó, chegou a ser 17 milhões de correção monetária. Então, assim, olha o quanto isso caiu e refletiu, né? Além disso, o dinheiro parado em caixa rendeu 1 milhão e os FIIs renderam 540 mil. E as despesas do fundo, 2 milhões e 300, sendo que da taxa para o gestor, 1 milhão 234. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? 1.234 vezes 100. Isso aqui a gente vai ver quanto que isso representa das despesas. Dividido por 10, 263. Então, em outubro, as despesas ali 12,2%. Alta, mas abaixo dos 15% que eu reputo ser o meu limite, que eu me sinto confortável. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Atualmente, 86% do portfólio está alocado em CRIs. Eles têm ali quase 7% em FIIs e está com um percentual alto em caixa, 7%. Isso aqui, na minha humilde opinião, é um percentual alto. Eles deviam alocar o quanto antes. É um ponto ruim. Só que, como a gente está passando por um momento de Selic alta, isso aqui não impacta negativamente o fundo. Mas eu ainda assim prefiro que esse dinheiro esteja alocado em ativos, né? Ele vai ter as suas cotas ali, ó, 37% de cotas seniors. Faz tempo que eu não explico sobre isso, eu vou trazer nesse vídeo aqui, ó. As cotas podem ser únicas, ou seja, foi tirada uma única tiragem aí na hora de montar a estruturação, ou elas podem ter subdivisões de cotas seniors, cotas mezanino e cotas subordinadas. Quando ocorre essa subordinação das cotas aqui, as cotas sêniores têm preferência na hora de receber qualquer problema que acontecer. Então, se o fundo passar por dificuldade, elas vão lá e pegam todo o dinheiro que tiver para pagar. Inclusive, se tiver fundo de reserva, vai tudo para sêniores. Sobrou dinheiro, tenta pagar as cotas mezaninos. E lógico que, dificilmente, o dinheiro vai sobrar para chegar nas subordinadas. Então, saiba que as subordinadas são as que carregam mais risco. Mas, por consequência, as subordinadas são as que possuem maior taxa de pagamento, né? Então, em termos de risco, ó, o fundo tem ali 37% sênior, 35% única. Não significa que única seja mais seguro, né? Tem ali 1% mezanino e, entre aspas, apenas 12% de subordinação, que seria o nível mais arriscado aí. Então, na minha opinião, isso é muito, muito positivo.
O fundo tem ali 30% do setor corporativo, 20% do setor de multipropriedade, que é algo muito arriscado, 15% de loteamento, que eu acho que é arriscado, mas é menos que multipropriedade. Ele tem mais 12% de incorporação, 5% shopping e diversos outros setores aí. A taxa média da carteira, ele tem GPM aí, mais 10, IPCA mais 10, INPC mais 9, CDI mais 7, o duration médio de 2,6 anos, que é excelente esse duration da carteira, e o LTV médio da carteira abaixo de 50%, que para mim é o ideal. Só que a carteira está na sua imensa maioria indexada a IPCA, ó. Quase que 82% é IPCA, quase 4% é IGPM, e os outros percentuais são irrisórios. E o fundo tem quase que 100% do seu capital protegido contra a deflação. E ainda assim ele sofreu muito, né? Imagina se não tivesse proteção contra a deflação. Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê que é um fundo com imensa diversificação geográfica, algo para mim que é muito positivo, que você não fica parado ali no risco de setor. A região norte aqui, onde ele tem aparentemente se posicionar mais, somente Mato Grosso do Sul, que ele não tem posição, acredito que seja Espírito Santo, que ele não tem posição, e alguns estados do Nordeste, né? Mas ele tem presença na maioria dos estados. E um ponto que me chama a atenção muito, muito positivamente é isso, ó. Eles saíram de 6 estados para 16 estados, a presença, e saíram de 11 ativos quando ele nasceu, já chegou a ter 55 e agora diminuiu para 49. Mas ainda assim é um número bem interessante de quase 50 CRIs, bastante pulverização. Os seus ativos, a sua maior parte está na região sudeste, 28% na região sul, 17% na centro-oeste, nordeste com 7%, norte com 4% de participação aí. Aqui a gente vê a carteira do fundo, né? Eu não trouxe tudo aqui para vocês, mas isso aqui é só para ter uma certa noção. O fundo traz como se fosse um status. Então, para ele aqui, ó, tá tudo no verdinho, não tem alto risco aí. A gente vê aqui também, ó, PL do fundo. Hoje, onde ele tem uma maior dependência aí, tá representando 5,78%, 5,28% do PL. Algo que, na minha opinião, é algo muito, muito positivo. Toda vez que você for observar isso, olha isso aqui, ó, Xemin. Vê se tem mais Xemin aqui em algum lugar. Aparentemente, não. Ó, Hope, vamos ver se tem Hope em mais algum lugar. Opa, tem Hope aqui. Então, note, ó, Hope, 5,28% do PL e mais 2% do PL. Então, o Hope representa 7%. Fique atento em relação a isso. Por quê? Porque isso é concentração de ativos, né? Desde que isso não passe muito dos 10%, é algo aceitável. Mais um aqui que tem mais, ó. Quer ver, ó? One Holding de Holding A, One Holding B aqui, ó. Então, 3% e mais 3%, dando aí mais ou menos 6% do PL do fundo, né? Então, assim, são concentrações percentuais totalmente aceitáveis, na minha humilde opinião. Vamos à frente aqui. Continuando aqui, a gente vê o resto do portfólio do fundo, tá? Que eu cortei ao meio. A gente vê também as outras exposições, que são bem mais diluídas, ó, quase irrisórios os percentuais dessas outras exposições. Mas isso é interessante para o fundo não ficar dependente de um único devedor, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Almo Dicas, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que vão lá e se inscrevem. O nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar. Será que a gente chega até o final do ano? Eu acho que não, mas quem sabe não um presente de Papai Noel, né, de Natal, Ano Novo. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, dá essa força pra gente. Os nossos canais Almo Dicas, Almo Invest e Almo Fiagro estão presentes nas plataformas Facebook, Kawaii, TikTok e Instagram. Vá lá nessas plataformas e nos ajude a crescer lá também. Muito obrigado a vocês que colaboram. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí? O que você achou a respeito do DEVA 11? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Na minha humilde opinião, ele continua sendo o fundo arriscado que sempre foi, mas ele entrega um ótimo risco-retorno, na minha opinião. Ele vale a pena, mas você tem que estar ciente que pode dar vários pepineiros nele lá, porque são ativos de alto risco. Eu não sou cotista do fundo, não pretendo ser, mas eu acho que esse ativo cabe numa carteira de risco de qualquer pessoa. Eu acabei optando pelo HCTR, tá bom? Mas, na minha opinião, ele é um fundo muito, muito bom. Eu não tenho interesse de ter, apesar de eu gostar muito do ativo, e isso não significa que ele seja ruim. Também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Será que é o nosso presente de Natal, Papai Noel, Ano Novo? Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valorzinho simbólico que eu acho que não vai apertar vocês, mas para o canal faz muita diferença.
faça um Pix para o canal, nos ajude a tirar uma certificação CEA, ou nos faça uma doação para a carteira pública do canal. O Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação será muito, muito bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, e fui!